Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você aí do outro lado. Hoje, um tema que eu gostaria de falar seria basicamente o seguinte: não seja como Pedro. Todos nós, assim, quando a gente estuda a Bíblia, a gente tende a ter um apego, a ter um carinho muito especial com os discípulos que Jesus ele ordenou aqui na Terra, né? E dentre eles, Pedro também, né? Então, assim, acaba sendo bem interessante, né, a gente fazer essa afirmação, né? Não seja como Pedro. Claro, todos os discípulos eles tinham defeitos e qualidades. E hoje nós vamos ver algo bem interessante, né, que acabou acontecendo quando Jesus, antes, né, um pouco antes de Jesus ele ser crucificado, né, que está em João capítulo 18. Né? Se você tem a sua Bíblia aí, você pode ler, senão eu vou estar lendo aqui, dá para acompanhar também certinho. Né? João capítulo 18 vai falar, né, o título é Jesus preso no Getsemane. E aí, o verso 10, né, diz exatamente o seguinte, eu vou ler o 9, né? Não vou ler somente o 10, para vocês terem uma ideia. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembaiou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Assim, Jesus, né, ele estava, né, ele tinha proferido, né, uma oração pelos discípulos, né, no capítulo anterior, e basicamente nós vemos aí, né, no próximo capítulo, capítulo 18, ele sendo traído, né, por Judas. Né? Nessa que ele é traído por Judas, acontece algo bem interessante, né? Que Jesus está ali com alguns dos seus discípulos, né? No Getsemane, e ele aparece, né? Com soldados, né? Soldados armados para poder prender Jesus, para poder prender o nosso Salvador e assim ele ser levado, né? Para ser julgado e para ser preso também. Só que o interessante é que Pedro, mesmo tendo outros discípulos lá no lado, Pedro é quem toma a iniciativa. Você vê que sem diálogo, sem nada, ele pega, né, a espada que estava com ele, né, e ele corta a orelha direita de Malco, né, que era servo do sumo sacerdote. E por que eu digo isso, né? Por que eu faço essa simulação aí de Pedro? Por quê? Porque quando a gente vai para Mateus 26, verso 69, a gente lê exatamente o seguinte. Isso pouco tempo depois, né, de Pedro ele ter feito, né, esse ato de cortar a orelha, né, direita do servo do sumo sacerdote. Verso 69. Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, né, isso quando Jesus estava sendo julgado. E aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada viu, e disse aos que estavam ali: Esse também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Assim, é interessante, muito interessante, a gente olhar num ponto de vista que teve esses dois acontecimentos, porque Pedro ele fez uma grande ação por Jesus, né? Quando ele estava no jardim, né? Ele não pensou duas vezes antes de proteger o seu mestre. E uma vez ele fazendo, né, esse ato de cortar a orelha, né, do servo do sumo sacerdote, era como se ele estivesse falando: olha, eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo de ser levado junto, eu não tenho medo de sofrer as consequências para poder proteger o meu mestre, né? E pouco tempo depois, ele está ali, né, na frente, né, enquanto acontece o julgamento de Jesus, e algo tão simples, sabe, algo muito mais simples, ele acaba vacilando, né, ele acaba errando. E o que eu gostaria de falar, né, tanto para você quanto para mim, uma lição que a gente tira é que as coisas mais pequenas na nossa caminhada cristã são as que são mais difíceis de serem feitas, né?
Então, muitas das vezes você quer fazer uma boa obra, você quer ajudar várias pessoas, você quer pregar para várias pessoas ouvirem, né? Seja na sua igreja, seja, sabe, em um grupo de jovens que você quer. Só que as coisas pequenas, como deixar de ouvir uma música, como falar do amor de Deus para uma pessoa que está precisando, para dar um bom testemunho no trabalho, essas pequenas coisas são as que parecem ser as mais difíceis, sabe? Eu não sei quanto você é do outro lado, mas é o que acontece comigo, sabe? Quando eu estou, né, e aí é algo bem interessante, porque quando a gente está acompanhado de muitas pessoas que têm a mesma fé, né, a gente tende a estar mais protegido, né? A gente tende a fazer o certo, né? Porque você está com outras pessoas que têm os mesmos princípios que você. Pedro, quando ele estava lá com um dos poucos discípulos, né? E Jesus, ele estava acompanhado com pessoas que tinham a mesma visão, tinham o mesmo pensamento. Ele estava com o time dele. E a partir do momento onde ele está sozinho, né? Mesmo sendo algo muito mais simples para fazer, pelo fato de ele estar assim fisicamente sozinho, né? Somente ele, Deus lá, ele acaba negando, né? E aí algo bem interessante, né? Que a gente pode tirar também é que a gente não pode estar de qualquer forma, né? Se a gente tiver um relacionamento com Deus, as outras pessoas elas vão ver, né? Como a gente vê aqui no verso 73, né? Diz, né? Eles vão e dizem para Pedro, né? As pessoas que estavam lá, verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia, né? E aí a gente pode trazer outro ponto, né? Além desse que a gente falou, né, de as coisas pequenas serem as mais difíceis, né, para a gente poder fazer, a gente pode falar também de que não tem como a gente ter encontrado Jesus, a gente ter aceitado a palavra dele, o evangelho dele, e continuar da mesma forma, e continuar igual ao mundo, seja através da nossa vestimenta, seja através do nosso vocabulário, seja através do que a gente consome, das músicas que a gente ouve, dos filmes que a gente vê, sabe? E falando sobre jovens mesmo, é uma das coisas mais difíceis que tem. Não tem como eu chegar aqui e falar que não funciona dessa forma, porque infelizmente é assim. Como a gente viu, mesmo Pedro ele tentando negar, né, aqueles homens que estavam lá eles falaram, não, você é um discípulo de Jesus, porque o seu modo de falar te denuncia. E hoje, tanto para mim quanto para você, nós temos que buscar ouvir a mesma coisa. Não, né, pelo fato de a gente negar Jesus, mas sim que as pessoas elas possam enxergar, né, através de nós mesmos como pessoa, através da forma com que a gente fala, através dos princípios que a gente tem, através do tipo de conteúdo que a gente consome, que a gente é um seguidor, que a gente é um discípulo de Jesus, né? Isso é muito difícil hoje em dia, mas é o que é possível com muita fé e com muita oração. Como nós falamos, nada vem da gente, e é Deus quem faz esse trabalho, é o Espírito Santo que faz esse trabalho, né? Já disse Paulo, né? Quer comais, quer bebais, fazeis tudo, né, para a glória de Deus. Então, às vezes a gente vai para a igreja e a gente não quer vestir uma roupa social, sabe? A gente não quer ter um corte de cabelo de um cristão, né? Não, a gente quer seguir as modas do mundo, né? O corte de cabelo que o mundo está usando, a gente quer usar as roupas que o mundo está usando, né? E tentar adaptar para o meio cristão. As músicas da mesma forma, né? A gente vê vários autores, né, do mundo hoje fazendo funk, fazendo trap, fazendo rock, né? Sabe, poluição sonora que tem, que nós sabemos que não é o que Deus deixou pra gente, sabe? Não é algo santo, algo sacro, algo separado. Não, são formas que o mundo tem de atrair e de fazer cada vez mais a gente parecer com o mundo. E uma vez que nós parecemos com o mundo, nós nunca vamos ouvir isso daí. Olha, você é diferente. Você é cristão. Você lê a Bíblia. Você acredita em Deus. Porque você é diferente. Né? Você não ouve
as mesmas músicas que todo mundo ouve. Você não fala da mesma forma que todo mundo fala. Você não se veste da mesma forma que todo mundo se veste. Isso é não só para você, mas para mim também, né? A tendência do ser humano sempre é essa, né? Sempre é fazer o que a maioria faz, ao que está na moda, ao que é conveniente, né? Mas enfim, é isso. Muito obrigado por ter assistido. É muito especial para mim, sabe? Fazer esse tipo de vídeo, porque além de ajudar alguém que possa estar aí no outro lado, eu acho que isso me ajuda primeiro. Acho não, tenho certeza. É isso. Muito obrigado e fiquem com Deus.